Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Espero que você e sua família estejam muito bem guardados pela mão poderosa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal da Comunidade Fé e Comunhão, para poder trazer, para levar uma palavra até a sua casa, até o seu local de trabalho, na rua, seja qualquer lugar. Mas o importante é estarmos conectados com a palavra de Deus e, às vezes, de forma muito simples, lembrar de um versículo, comentar sobre um versículo, para que esse versículo entre no nosso coração, porque aqui é a palavra de Deus. E depois que isso entra no nosso coração, a gente aplica isso na nossa vida, né? Então, esse é o nosso foco, o nosso intuito. E hoje eu escolhi um título para o vídeo, que se chama Estamos em Guerra. O que isso quer dizer? Estamos passando por um momento muito difícil, principalmente na questão de escola, com as nossas crianças. Nós tivemos recentemente alguns massacres de crianças, adolescentes, que entraram nas escolas para poder atacar o professor, atacar um colega, ou até mesmo de forma aleatória, ali fazer algum crime ou outro, igual aconteceu em Blumenau, que um rapaz já adulto entrou numa escola infantil e colocou ali, fim na vida das crianças. Isso é muito triste. E o que me chamou a atenção foi a declaração de um pai, dizendo que perdoava o criminoso, a pessoa, o assassino que tinha matado seu filhinho na creche. E realmente aquilo mexeu muito comigo, porque quando o rosto daquele criminoso é estampado nos jornais, nós temos um sentimento de revolta, isso é natural, um sentimento de ataque. Óbvio que aquele homem merece as penas, que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Muitos dizem que elas são brandas, outros não têm opinião formada a respeito, mas independente disso, não é esse o foco, não é esse o mérito que eu quero entrar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o coração daquele pai me disse muita coisa. E eu fui na Bíblia para poder entender o que estava motivando aquele homem a dizer o que realmente ele disse, de que realmente perdoava, que não tinha raiva daquele cara. E eu falei, se isso acontece com minha filha, eu não sei qual que seria a minha reação. E ali você faz uma reflexão para ver que tipo de cristão você é. E eu comecei a ir na Bíblia e aí Deus me fez lembrar de um versículo que eu quero ler com vocês aqui, Efésios 6, 12. Efésios 6:12, está aqui na palavra. Eu vou ler com vocês. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Quando eu li isso, realmente foi um baque para mim. Fico até um pouco embargado para falar, porque aquele pai estava vivendo o que Cristo queria que a gente vivesse, o que Cristo quer que a gente viva. Uma coisa, entenda bem, uma coisa não é separada da outra. Aquele homem tem que pagar pelo crime, tem que ir à justiça, tem que realmente ficar fora da sociedade. E ali o que vai para frente, eu não sei, realmente vai ser as consequências do ato dele. Só que se a gente não se policiar, isso vira uma reação em cadeia de sentimentos ruins. E ali começa a despertar em nós um sentimento de vingança, onde a gente começa não só querer atacar aquele homem, porque nós estamos distantes. Eu estou em São Paulo, aquele homem estava em Blumenau. Eu começo a descontar isso nas pessoas ao meu redor, e quando você menos espera, você virou um justiceiro, e muitas vezes você não sabe nem o motivo
dessa busca incansável pela justiça com as próprias mãos. E ali você começa a atacar o homem. Aí eu lembrei dessa passagem dizendo o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o ser humano. A nossa luta é contra principados e potestades, contra espíritos malignos. E hoje qual que é a minha oração? A minha oração é que o Senhor alcance as pessoas que eu não consigo alcançar. As pessoas que estão agora, neste momento, num quarto, trancada, assistindo alguma coisa na internet e tendo, às vezes, a mesma ideia de entrar em algum lugar e fazer uma besteira. Ou, às vezes, tirar a própria vida. Ou, às vezes, jogar o carro numa ribanceira, sentimento de suicídio. E você, se você está me assistindo, que você tem esse tipo de sentimento, saiba que quem está colocando isso em você é o espírito do inimigo, o espírito maligno, tentando fazer com que você fira as pessoas que amam você através de uma atitude sua de tirar a própria vida ou tirar a vida das pessoas. Quanta destruição isso causa. Mas eu te convido a começar a olhar a vida pelos olhos de Deus. Pelos olhos de Jesus, que veio a esta terra e morreu sem ter culpa alguma para nos dar a vida. Esse não é o lugar para nós. Então nós precisamos orar. O título do vídeo diz: nós estamos em guerra. Por quê? Nós estamos numa guerra espiritual. Neste exato momento que você está assistindo esse vídeo, potestades malignas, espíritos malignos, demoníacos, estão infernizando a vida das nossas crianças. Através de filmes, de vídeos na internet, das redes sociais, para poder justamente induzir as nossas crianças a cometer as maiores atrocidades possíveis. Que possamos vigiar, sim, agir, cuidar dos nossos filhos, vigiar eles, monitorar eles, mas nós não podemos deixar de orar, nós não podemos de combater as guerras no plano espiritual. E eu quero, todos os dias da minha vida, orar e interceder por essas crianças, para que essas crianças não caiam em tentação de achar que elas não estão sendo amadas, de que elas não estão sendo vistas, de que elas estão sozinhas. Felizmente nós vivemos numa sociedade onde o pai e a mãe têm que trabalhar, é corrido, às vezes não dá atenção, acaba substituindo a atenção por coisas, só que coisas não interagem como o ser humano interage. Sempre vai ter aquele vazio na criança que vai ficar gritando dentro dela, querendo atenção de alguma forma. E quem sabe, esses jovens que fizeram um atentado, que entraram nas escolas, que está agora essa onda, não estavam fazendo isso em busca de uma atenção. Repito, não estou aqui querendo defender A ou B. Eu sei que se eles entraram lá é porque eles entraram com um espírito de homicidas, assassinos, e precisam pagar por isso com todo o rigor da lei. Mas por trás de toda essa roupagem há algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. A gente, ao invés de só tentar entender a ação, a gente precisa entender o gatilho que levou ele até essa ação. E o gatilho é espiritual. Pessoas que dão vazão a esses espíritos demoníacos que fazem elas cometerem atrocidades. E agora fica um alerta. A Bíblia nos orienta. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, meu irmão, não estava nem programando falar isso, mas eu vou falar porque eu senti de Deus de falar. Não só as crianças, mas nós, como adultos, nós precisamos cuidar dos nossos olhos, do que a gente vê, do que a gente assiste, também do que a gente ouve. Mas aí eu, lembrando disso, lembrei de uma passagem aqui, eu acho que está em Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6,14, não, aqui, Mateus 6, 22. Diz o seguinte, ó. Os olhos são a candeia do corpo.
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Entende que a luz é importantíssima. E se as trevas estiver dentro de você, ela faz um estrago muito maior do que as trevas fora. Porque as trevas que há dentro de nós, elas nos impulsionam a cometer atrocidades. E de onde vêm essas trevas? Muitas vezes das coisas que a gente vê. E tanto que a Bíblia fala, os olhos são a candeia do corpo. Os nossos olhos inflamam o nosso corpo. Então tome cuidado com o que você tem assistido. E fique atento com o que os seus filhos têm assistido. Em um dos ataques, eu não posso afirmar aqui, eu só vou falar coisas que eu ouvi pela imprensa, eu vi nos noticiários, né? Eu não tenho esse costume de dizer nada que eu não tenha certeza, mas em um dos ataques eu ouvi uma situação de que, uma notícia de que foi um desafio feito na internet que impulsionou aquela pessoa a cometer uma tal atrocidade numa escola. Entenda como isso é sério? O que os nossos filhos têm visto? O que os nossos jovens têm assistido? Será que nós estamos realmente junto com eles, supervisionando todos os dias e constantemente o conteúdo que eles estão consumindo? Vamos vigiar. A nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, mas nossa luta é contra os principados e potestades. E eu falo para você, nós estamos em guerra. E aí, você vai lutar essa guerra? Ou você vai ficar com as suas mãos paradas? Desde que começou tudo isso mexeu muito comigo, de dar mais atenção para os meus filhos, de cuidar mais da minha casa, de dar mais atenção para as coisas que estão próximas a mim, do que ficar dando atenção, às vezes, numa rede social, para as pessoas que têm uma vida fictícia em outro estado, em outra cidade, usam 1000 filtros, usa de aspectos que não existem, de coisas que elas não têm para te impressionar. E muitas vezes as pessoas ao nosso lado estão gritando por atenção, estão carentes de atenção, estão buscando essa atenção em outro lugar. Que possamos refletir, meus irmãos. A Bíblia é um livro de orientação. E muitos não querem seguir a palavra de Deus, sabe por quê? Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Eu não vou ler a Bíblia, eu não vou seguir a Bíblia, sabe por quê? Porque é para me privar das coisas que eu gosto. Isso aí é mais um cabresto. Isso é mais ali uma rédea que Deus quer colocar em mim para Deus me fazer como um fantoche. Eu não vejo dessa forma. A Bíblia é um livro que nos protege de nós mesmos, da nossa perversidade. E é por isso que eu medito nela de dia e de noite, assim como Deus aconselhou Josué a meditar para poder liderar o povo. Deus me orientou para que eu lesse isso constantemente, para que eu pudesse enfrentar as adversidades da vida. E a Bíblia fala em Efésios, como eu li aqui, nós precisamos guerrear essa batalha espiritual para que nós possamos enfrentar os dias maus. E na continuação do livro de Efésios fala o quê? Sobre a armadura de Deus. Nós temos nos revestido com a armadura de Deus ou com as nossas próprias convicções, que achamos que é uma armadura, mas na verdade não passa de uma casca de ovo, que nos dá uma falsa sensação de segurança, mas quando a gente menos espera, a gente desaba. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E é assim que hoje eu encerro esse vídeo, com um tema muito triste, falando com pesar por tudo que aconteceu nessas escolas, mas com a convicção de que Deus quer usar a minha vida e a sua vida para fazer a diferença na vida da próxima geração. E se Deus quiser, e eu creio que Ele quer, usar as nossas vidas para fazer com que a nossa juventude ame o Senhor incondicionalmente, seja amiga de Deus, para que eles possam viver o melhor desta terra. É o que eu declaro, e é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu oro, em nome de Jesus. Você que tem filho, declaro bênçãos para o seu filho. Você que tem alguém conhecido, declaro bênçãos para ele.
possamos ter essa corrente da bênção, para que essa bênção alcance a todos e que os nossos jovens não sejam engolidos pelas garras do diabo e que se lancem nessas atrocidades. Obrigado mais uma vez. Você que gostou do vídeo, compartilhe, curta, comente aqui para que possamos levar esse vídeo para muitas pessoas. É uma mensagem simples, mas muitas vezes nós precisamos do simples para cair na real. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um abraço, Deus te abençoe.